você que está aqui me acompanhando, que está fazendo comigo a leitura desse livro, né? É o Medicina da Alma. Essa obra mediúnica, né, pelo médium Robson Pinheiro e o espírito José Peglepper. Uma obra que eu já venho postando já faz o quê? Quase 3 meses, né? Toda semana eu coloco a leitura de uma parte de um capítulo. Quando dá, a gente coloca um capítulo todo. Quando o capítulo é muito extenso, a gente está dividindo em 2 vídeos. Mas vejam, quase 3 meses de leitura. E aí me digam, o que é que vocês estão achando? Estão gostando? Pode me mandar sua mensagem que eu vou ter a maior satisfação em ler e responder, tá? Mas eu espero que isso esteja sendo gratificante, esteja sendo útil para você que está me acompanhando, tá bom? Porque eu só tenho a agradecer a você que está aqui lendo, né? E na verdade escutando a leitura desse livro. Porque, como eu disse a vocês, eu tinha começado a leitura há 10 anos atrás, tinha parado, não fui até o final do livro e vocês estão sendo minha inspiração para que eu possa ir até o fim com a leitura desse livro, tá bom? Então, vamos a mais um capítulo hoje. O capítulo de hoje é Passes Magnéticos, tá bom? Lembrando, hoje é o capítulo 12, tá? E o episódio é o número 20, ok? Vamos nós. Então, começando. Passes Magnéticos, capítulo 12, e esse é o episódio 20. Dos diversos tratamentos utilizados para o reequilíbrio bioenergético, o magnetismo, aí tem aqui, ó, já anota em cima do nome magnetismo. Vamos ver aqui. A nota, deixa eu ver qual é o número dessa nota, é a de número 53, tá? Tá aqui. José Peglepper, tá aqui, se refere ao magnetismo animal ou mesmerismo. É técnica desenvolvida pelo médico alemão Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, segundo a qual os seres vivos são dotados de um fluido magnético com poderes curativos, capaz de ser transmitido de um corpo a outro por contato ou proximidade física. Allan Kardec lembra na obra Definições Espíritas que Mesmer é, na verdade, o renovador do magnetismo animal. Uma vez que essa ciência era conhecida desde a antiguidade, sobretudo no Egito. Ele afirmou na Revista Espírita de 1869 que magnetismo e espiritismo são 2 ciências gêmeas que se completam e explicam uma a outra. Interessante, né? Continuando, voltando aqui. Então tá, os diversos tratamentos utilizados para o reequilíbrio bioenergético, o magnetismo, que a gente já viu que é um dos recursos que tem contribuído de forma muito eficaz para o auxílio a meus irmãos encarnados e também aos desencarnados, desde a simples imposição de mãos até as diversas técnicas utilizadas por eminentes magnetizadores do passado. Essa energia abençoada pode atuar na reconstituição eletromagnética do corpo espiritual ou perispírito, como também do corpo vital ou duplo etérico. Os passes longitudinais ou de grandes correntes, quando aplicados na região do sistema nervoso central e do córtex cerebral, tende a destruir os parasitas e lavras astrais que possam estar aderidas a essa região delicadíssima, onde interagem as energias dos planos da vida, com vistas ao equilíbrio orgânico, igualmente quando aplicados sobre a parte frontal, né? Conduzem benéficos resultados sobre o psiquismo, desobstruindo os canais de energia por onde circula o elemento divino, a energia cósmica ou prana dos hindus, que irriga a fisiologia energética do ser humano.
passes rotatórios administrados sobre os diversos chakras com o devido conhecimento podem infundir-se os fluidos revitalizantes, responsáveis por seu funcionamento harmônico, conforme a necessidade de cada um de meus irmãos. Podem despertar os fulcros energéticos para suas atividades sagradas, quando se encontram momentaneamente paralisados pelos desequilíbrios gerados pelo homem. Ministrada sobre o coronário, que a gente já viu, os chakras principais, a energia superior passa a penetrar no cosmo interior, irrigando todos os chakras de forma harmônica e promovendo a elevação vibratória desses centros energéticos, que passarão a funcionar como dínamos geradores de energismo divino, sabiamente empregados nos casos obsessivos, naqueles espíritos que se encontram em tratamento. A energia magnética promove a despolarização dos estímulos da memória. Aí tem aqui, o 54, a nota 54, memória. Vamos ver aqui o que é que essa nota diz. A despolarização dos estímulos da memória é uma técnica utilizada na apometria, método sistematizado pelo médico brasileiro José Lacerda de Azevedo, 1919 a 1997, no Hospital Espírita de Porto Alegre, a partir do ano de 1965. Situações do passado, desta ou de outras encarnações, marcam a vida dos indivíduos com intensidade variadas, dependendo da forma como eles a vivenciam. Não raras vezes permanecemos fixados em acontecimentos, vivenciando emoções suscitadas na ocasião, ainda que de forma inconsciente. Nas psicoterapias, as experiências são elaboradas a fim de se buscar novo significado para elas, alterando-se a percepção e o sentimento ligado à situação. Da mesma forma, utilizando-se o magnetismo em conjunto com a técnica apométrica, podem-se anular estímulos eletromagnéticos registrados na memória. Observa-se que após a utilização desse método, determinada despolarização, o evento perturbador não é obviamente apagado, mas a pessoa já não o sente como antes. José Pegleber, nas respostas às questões que lhe foram formuladas ao final dos capítulos desse livro, afirma que é impossível apagar os registros da memória, quando aplicada em desencarnados incorporados. A técnica promove regressão à encarnação anterior para um confronto com a situação vivida. Eita, vendo aqui, né? É o que a gente chama em terapia de ressignificar, né? Às vezes a gente passa por uma questão, né? Às vezes até lá na infância, né? Até na vida ultra-interina, né? Mas de uma forma mais profunda, e muitas vezes a gente não percebe, né, de que forma aquilo está afetando a nossa vida na atualidade, né? Então, o terapeuta vai voltar àquela situação, né, aquele engrama, até levar o cliente a um estado de relaxamento, onde ele possa reviver a situação. E aí, dessa vez, né, com uma nova visão, né? Uma nova visão, né? Ressignificando o trauma. Tem várias técnicas para isso, né, gente? Ele citou aqui a apometria, técnica muito boa, de fato, né? Mas tem várias outras, tá? Gente, pra gente ver como é, né? Tem muitos traumas que a gente vive em outras encarnações, né? E a gente já leu aqui, né, o capítulo sobre registros acásticos, lembram? Quem não viu, volta
se não me engano, foi há 2 capítulos atrás. E é lá no registro acástico que fica as informações de tudo que o espírito viveu, né? Tá tudo guardadinho. E como ele diz aqui, né? Nesse estímulo da memória, quando se está encarnado, muitas vezes a pessoa tem aqueles lapsos, né? Aqueles flashes de situações, ou então começa a sentir alguns incômodos que não sabe nem de onde vem. Quando é dessa encarnação, a pessoa ainda vê sentido, né? Poxa, né? Ou então nem percebe. Muitas vezes só procurando mesmo um profissional, né, da parte da psicoterapia, no caso psicólogos, ou então das terapias integrativas, que seja um profissional, né, da parte sistêmica, né, que é essa que eu atuo também, é que a gente vai conseguir, né, levar o cliente ao entendimento de onde ele viveu o trauma, né, pelos padrões de repetição, né. Então, aqui ele fala exatamente que a apometria, né? Apometria, tem casa espírita que trabalha com essa técnica de apometria. Eu fiz a formação com a apometria, inclusive com a Karina Grego, mas eu quase não aplico a apometria. Tá? Eu trabalho mais com reiki e outras técnicas mais energéticas, mas é o reiki mesmo, eu acho muito segura, mas é uma técnica excelente, a apometria também, tá? Mas para vocês terem ideia de como às vezes a gente tá repetindo um padrão, ou a gente tem um medo inconsciente, ou até mesmo, às vezes a gente desenvolve uma depressão, até mesmo um síndrome de pânico, que a gente não vê motivo para estar passando por isso. Mas está tudo, meus irmãos, está tudo guardado, tudo registrado. E às vezes vem à tona, não é vir por viver, é vir para limpar, para a gente ficar limpo, né? Para a gente poder ficar clear, como a gente chama nas terapias. Então a gente, enquanto profissional, quando a gente está acompanhando alguém que chega com uma questão assim, que ela muitas vezes nem sabe como foi que aconteceu, a gente vai levar a pessoa a voltar na memória, quando ela acha. Quando não, mesmo assim, a gente que é um terapeuta reencarnacionista, a gente sabe que tem uma causa ali. Mas o mais importante não é nem a gente encontrar onde é que ficou ou acessar a encarnação, né, passada, né? Na verdade, é dar um novo sentido, né? É curar no corpo emocional e mental aquela emoção, porque o que fica quando vem é a emoção, nem sempre é a lembrança. Mas a memória, como ele disse aqui, a memória, ó, ela é um estímulo, ela é celular, ela fica na célula. Nossas células têm memória, interessante, nosso DNA tem memória. Então, falando inclusive do estímulo da memória, vamos continuar de onde eu parei a leitura. Aqui, ó. Despolarização dos estímulos da memória. Então, vou falar em memória, vou voltar aqui onde a gente parou, tá? A gente tinha parado em despolarização dos estímulos da memória espiritual, né? Então, facilitando o acesso ao passado do espírito pelas lembranças até então adormecidas, o que tantas vezes beneficia o companheiro espiritual em seu retorno aos caminhos da razão. Pode-se utilizar o magnetismo espiritual na estruturação do campo de forças ou células de contenção para impedir entidades perigosas de levarem a termo sua ação maléfica sobre indivíduos e comunidades. Mas é exatamente na restauração das energias psicofísicas nos tratamentos espirituais que o magnetismo é empregado de forma a desafiar o conhecimento vulgar das criaturas terrícolas. Quantas vezes não se presenciou o restabelecimento da saúde daqueles que foram desenganados pela medicina da terra? Quantas vezes um copo de água magnetizada ou fluidificada não serviu de impulso para desencadear uma reação de reequilíbrio no íntimo da comunidade orgânica?
E quantas vezes mais não se presenciou o energismo curador de determinado companheiro que serve de instrumento nas mãos do eterno bem para lenir a dor, para tranquilizar o aflito ou para restaurar a harmonia psicossomática que jaz abalada por causas variadas. Uma infinidade de possibilidades abre-se ante a visão daquele que se propõe investigar ou servir, sobre a orientação das leis soberanas, que nos regem a vida em todas as dimensões. Para a tarefa de servir ao próximo como instrumento de auxílio superior, é necessário se despir do orgulho e das tolas vaidades, que agrilhoam os trabalhadores aos vales sombrios das realizações infelizes, que os fazem instrumentos de inteligências enegrecidas pela ação inferior. É preciso romper o convencionalismo das religiões e dos religiosos e se entregar incondicionalmente ao serviço do Cristo, admitindo os limites e a nossa inexperiência ante a grandeza da suprema lei. Aquele que se dedica ao estudo do magnetismo e de suas leis é amparado por numerosos companheiros que se afinizam com seus ideais, podendo no futuro vir a ser colaborador eficaz das consciências sublimes para o auxílio da humanidade. É uma tarefa gratificante e daquele que se dispõe a ser instrumento alto para a manutenção do equilíbrio e da harmonia dos seres. Além das energias cósmicas ou telúricas que são assimiladas por meus irmãos para serem manipuladas pelos dignos trabalhadores do Cristo, a natureza também contribui com o seu magnetismo ou energismo peculiar, absorvido pela respiração e interagindo na intimidade ultrassensível dos átomos e células espirituais para a utilização proveitosa por parte de meus irmãos. Fontes de água, vegetação e o próprio ar transformam a matéria elementar primitiva através da metabolização dos raios solares absorvidos e desencadeiam processos internos no quimismo astralino do corpo espiritual, encontrando-se esses recursos à disposição daquele que queira utilizá-lo de acordo com suas propriedades. Por isso, recomendamos inúmeras vezes que os companheiros médios ou mesmo que vêm em busca de lenitivo possam entrar em contato com a natureza. É bom demais, né, gente? É bom estar em contato com a natureza. Gente, quem não tem ainda, faça seu jardim. Traga a natureza para dentro de casa. Uma das coisas boas que eu percebi na pandemia foi que as pessoas começaram a trazer a natureza para dentro de casa. A gente via aqueles apartamentos, né? Apartamento costuma ter menos espaço, né? Livre. Então a gente via aquelas varandas bem pequenininhas, mas as pessoas montando o seu jardim, né? Querendo trocar, né, aquela respiração, né, o ar com a natureza, porque as plantas eles têm esse energismo que ele fala aqui. Outra coisa, você caminhar ao ar livre, né, tirar todo dia, se puder, 20, 30 minutos para caminhar ao ar livre. Gente, é muito bom, é muito bom. A Mãe Natureza, ela sempre nos abastece, né, sempre nos nutre. Então, a fim de se restabelecer dos eflúvios balsamizantes que estão à disposição nas fontes naturais. Eis também o motivo de aconselharmos aos estressados e portadores de desequilíbrios no sistema nervoso que procurem entrar em contato com a natureza, a fim de descarregar o magnetismo mórbido ou grosseiro no solo,
absorvente do planeta e, ao mesmo tempo, reabastecer-se dos elementos encontrados no meio ao sistema natural. Também está lembrando agora, né, a energia telúrica, né, que é a da Terra. Sempre é bom quando a gente chegar em casa deixar os sapatos, né, os calçados na porta de entrada, né, e colocar o pé no chão. Colocar o pé no chão, porque ali a gente começa a descarregar, né, o excesso, porque às vezes a gente fica com tanto excesso de euforia, com tanto excesso de estresse, com uma carga tão grande de emoções, né? Às vezes de aborrecimentos, às vezes de empolgação demais da conta. E quem é portador de magnetismo, mais ainda, né? É a pessoa que tem magnetismo, onde ela chega, distribui, né? Mas às vezes ela tem tanto magnetismo misturado com as suas equivocadas ilusões também, né? De emoções, que a pessoa não dá conta de distribuir de uma forma equilibrada, né? Então, ele é um conselho aqui que ele dá muito bom, né? Pra gente ter esse contato com a natureza, tá? Aí, ó, no próximo parágrafo. Tudo na criação é energia. As formas revestidas pela consciência são apenas aparentes, no que diz respeito à sua realidade espiritual e ao plano do absoluto. O corpo físico é a energia materializada, condensada. O perispírito é a energia dinâmica e o espírito é a fonte inesgotável desse energismo que se manifesta na criação em várias dimensões ou planos. A ação magnético-espiritual da alma, das formas mais eficazes de intervenção nas diversas manifestações da consciência, estudemos a respeito dessa fonte natural da vida superior e entenderemos a palavra do Cristo quando disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que eu. Está em Jó, capítulo 14, versículo 12. Vamos então às perguntas e respostas desse capítulo. A primeira pergunta: qual tipo de terapia é mais aconselhado na casa espírita, a fim de auxiliar aqueles que nos procuram o concurso? Resposta: embora respeitemos as diversas orientações que têm sido, aqui passou, que tem uma ilustração aqui, ó, depois eu volto para ela, tá? Que têm sido transmitidas nas casas espíritas atualmente, e embora os modismos de terapias alternativas que invadiram a seara espiritista devido à caça de novidades de dirigentes, médios e trabalhadores, acreditamos que a água fluidificada, os passes magnéticos e os passes mistos ainda são a melhor maneira de transmissão dos recursos espirituais, porque guardam em si a simplicidade e a chancela dos bons espíritos, desde a época em que o iluminado codificador trouxe ao mundo as luzes do Consolador. Embora muitos companheiros queiram inovar com ideias e equipamentos diferentes, com luzes, cores, sala especiais ou receitas esquisitas, a segurança e a simplicidade dos métodos espíritas ainda não foram superados. O passe magnético, muito utilizado nos primórdios do movimento espírita, permanece quase esquecido e raríssimas casas conhecem os benefícios, ou mesmo sabem que ele existe. Por que então não explorar aquilo que temos com a simplicidade que caracteriza os trabalhos espíritas? Eis um desafio para meus irmãos. A pergunta 2. Gostaríamos de perguntar ao companheiro a respeito das chamadas correntes que são formadas para dar apoio aos médios passistas em seu trabalho de doação, bem como a respeito da utilização de certas técnicas de transmissão do passe. Poderíamos esclarecer a respeito? A condição essencial que é exigida de meus irmãos para a tarefa de transmissão de energias vitais para outros companheiros necessitados
é o preparo moral e a atitude mental equilibrada, pilares sobre os quais se estabelece o clima de troca fluídica de níveis superiores. Considerando-se, no entanto, algumas modalidades do passe magnético, notamos que meus irmãos têm dificuldades na transmissão dos recursos vitais, por não estarem preparados o suficiente para atuarem em níveis elevados, sem as interferências dos estados emocionais, íntimos ou mesmo externos. Em casos assim, quando se manipulam fluidos ectoplásmicos mais intensos, é perfeitamente compreensível a formação das correntes de médios na sustentação dos recursos anímicos, favorecendo o doador ou manipulador de tais recursos. Quanto à utilização de técnicas na transmissão de fluidos revitalizantes, basta estudar as páginas do Evangelho e vereis como o próprio Mestre se utilizou de algumas técnicas, apesar de entendermos que ele não precisava de tais recursos, por dominar amplamente os fluidos através de seu poder mental e de sua força moral. Porém, nos ensinava pelo exemplo, a nós que ainda não possuímos os predicados morais suficientes para que, se aliarmos à técnica ao amor, teremos imensas possibilidades à nossa disposição. A terceira pergunta: o magnetismo empregado nos processos de cura, nos passes magnéticos, é da mesma natureza do magnetismo que se observa no ímã e em outras matérias? Olha aí, gente, que pergunta bacana, né? Eu também sempre quis saber isso. Vocês entenderam? Ele quer saber o seguinte: se o magnetismo empregado nas curas, né, nos processos de cura, né, que é esse que ele estava falando até agora, né, nos passes magnéticos, né, na transmissão do fluido que a gente impõe à mão, né, as terapias também de imposição das mãos, onde ali o magnetizador está transmitindo, né, o magnetismo, né, e onde a espiritualidade também está se utilizando do magnetizador, né, ou médium, né, às vezes a pessoa é médium e magnetizador, né, as duas coisas. E aí esse mesmo magnetismo é o mesmo, esse magnetismo do ímã, né, o ímã a gente quando coloca, né, na geladeira, puxa, né, ele quer saber se isso é o mesmo, tá, se a gente está falando da mesma coisa. No plano dos fluidos ou dimensão astral, é comum a existência de matéria que vibra em forma mais intensa. E no plano físico, mais intensa que no plano físico. E essa matéria astralina, podemos dizer, é basicamente fluida, diferente da matéria do corpo físico e de caráter magnético, sendo facilmente moldável pela ação da mente, através do pensamento. A existência desse plano eletromagnético na natureza poderá no futuro ser apreciada pela ciência e seus mananciais, utilizados em maior amplitude por meus irmãos cientistas e terapeutas. Obviamente, por ser constituído de fluidos que vibram em estado diferente da existência, o magnetismo peculiar a essa matéria astral é utilizado nos processos de cura, após as transformações pelas quais passa. Não é o mesmo magnetismo que atrai as limanhas de ferro, mas continua sendo uma força magnética, embora em outra escala vibratória, agindo em processo de sintonia em todas as manifestações da energia ou dos fluidos, quando canalizados para a saúde do humano, produzindo campos bioelétricos que ativam os chakras, o conjunto de plexo e todo o sistema circulatório do corpo físico. Essa propriedade do fluido magnético explica também a ação dos medicamentos homeopáticos e dos florais, na sua íntima relação com os corpos mais sutis. A pergunta número 4, que vai ser a última, tá? Para a gente encerrar o vídeo, que aí fecha o capítulo. Durante a vida
nós lidamos com impulsos provenientes de registros armazenados em outras encarnações, que se apresentam na forma de deficiência física ou psicológicas. É possível, quando esses registros são de natureza psíquica, desfazê-los ou reprogramá-los pela terapia regressiva? Aí a resposta. A terapia regressiva, tal como vem sendo desenvolvida por profissionais sérios, não é nenhuma fada que possa resolver os problemas de meus irmãos com a vara de condão das lembranças do espírito, por mais que possam auxiliar em diversos casos. Somente a própria ação do espírito em novos posicionamentos ante a vida é que poderá redirecionar seu potencial para novas realizações com a sua marcha evolutiva. Meu irmão fala em reprogramar como se o espírito fosse um computador, onde se pudesse apagar os registros impressos em sua memória. Isso é impossível no caso do espírito, sendo necessário que se reeduque perante a vida na aquisição de novos valores. A reprogramação a que se refere só se torna possível quando é considerada a possibilidade de novas sementeiras, através da vivência dos princípios superiores da vida, como nos ensina o Evangelho. Desta forma, sim, é possível imprimir novos registros na tela mental, de tal maneira a propiciar colheitas positivas, e assim o homem o decidir. A terapia regressiva poderá ser de grande benefício, mas somente a conscientização do indivíduo a respeito de seu potencial íntimo para a mudança desses padrões impressos em seu psiquismo é que poderá solucionar o problema humano, quando realizar a viagem do autoconhecimento, do autodescobrimento, implantando otimismo, amor, trabalhando em si mesmo para uma mudança radical dos padrões mentais ou psicológicos que ainda o mantêm prisioneiros das suas dificuldades. Qualquer terapia falha em seu tentame se o homem não quiser se modificar. Aí, gente, interessante. Até grifei aqui, ó. Tá vendo aqui? Pronto, gente, como vocês estão vendo, eu grifei na época que eu estava estudando terapias. Por quê? Porque eu me preocupava, né? Poxa vida, eu não quero só ser uma aplicadora de técnica, né? Porque muitas vezes, gente, ó, na parte das terapias holísticas, eu comprovei isso, já estou com 10 anos no mercado, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas estão no desespero, aí corre lá, terapeuta, aplicar uma técnica energética, ela se sente bem, mas quando a gente já tem um conhecimento mais aprofundado, vai fazendo outros cursos, outras formações, a gente vê que precisa trabalhar a questão do desenvolvimento humano. Né? Nada, como ele diz aqui, ó, não existe a fada madrinha, não existe chá de pirri-pim-pim, não existe fórmula mágica, existe processos, certo? Acho que é por isso que eu ainda continuo no Reiki, é por isso que eu admiro também e formo pessoas no Reiki, porque o Reiki é um processo. Se a gente vê as pessoas, alunos chegar querendo aprender o Reiki só mesmo para conhecer da energia, isso aí, gente, é só, vamos dizer assim, só uma empolgação que vai passar. Tá? O Reiki é um processo de desenvolvimento. A gente chama o Reiki de um caminho para a iluminação. Mas não é que ninguém vai sair ou vai se tornar iluminado por completar a sua formação em Reiki, né? Não é sobre isso não. É se iluminar na questão de se tornar um ser humano mais consciente do seu papel no mundo, que primeiro é se comprometer com a sua evolução. E quando a gente se preocupa, quando a gente investe no nosso autoconhecimento e começa a ter coragem de olhar para a gente, de silenciar, porque o Reiki pede o silêncio, né? O Reiki pede que a gente se cuide. Então, na hora que a gente está ali, se auto-aplicando, depositando um tempo na gente, tirando um tempo para se amar, você começa a ver coisas que quando você está no piloto automático, você não vê. Então, cada pessoa que se cuida, gente, o mundo fica cuidado, né? Então, depois disso é que a gente parte, né, para cuidar do outro e assim continua, cuidando do outro, cuidando de si. Cuidando do outro, cuidando de si, a gente está cuidando do mundo, né?
Então, isso aqui me chamou a atenção quando eu comecei a estudar terapias, tá? E aí, meus amores, vou finalizando por aqui, tá bom? Na próxima semana eu venho aqui com mais um vídeo, continuando a leitura desse livro, ok? Ah, antes disso, deixa eu mostrar para vocês a figura, né, do passe magnético. Eu fiquei de mostrar para vocês a figura aqui, ó. Ó, antes que a gente encerre, vocês estão vendo aqui a figura do passe magnético, duas mulheres aqui aplicando o passe, e ele traz uma notinha aqui, ó, vou ler pra gente. Ó, passe magnético com dupla aplicação ao longo do sistema nervoso central e nos plexos nervosos, atuando sobre os chakras e liberando a pessoa de ligações mais intensas com espíritos inferiores, os chamados obsessores, bem como da influência de fluidos perniciosos, fruto de processos obsessivos mais intensos. Então, ó, encerro por aqui com essa ilustração, né? Tá bom? E é isso. Curte, se você gostou, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se não se inscreveu, se inscreve, tá? Não deixa de se inscrever, tá bom? Se inscreve. E também compartilha com outras pessoas que você acredita que tem interesse, que precisa. Quem é que não precisa, né, gente? Quem é que não precisa? Às vezes a pessoa não tem paciência, né, de ler o livro, mas se vê vantagem em escutar em vez de ler, né, chegar mais facilitado, né, para a pessoa, eu acredito que vai ser útil, tá bom? Então, muito obrigada, um grande abraço e até a próxima semana.